Maioria das pessoas chega aos 45 anos e percebe que tinha dinheiro, mas não tinha um plano de longo prazo. E aí olha para trás e vê 20 anos de esforço que poderiam ter rendido mais do que renderam. Nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que você deve fazer em cada fase da sua vida, montando um plano muito claro de onde você quer chegar ali com os 45 anos e até mesmo um pouco mais longo, pensando na sua aposentadoria aos 60, 65 anos. Pode ser que você já perdeu alguns anos, mas tudo bem. O melhor momento para começar ainda é hoje. Dos 25 anos aos 45, acontecem as decisões financeiras mais importantes da sua vida. Porque é onde você sai da faculdade ou tem uma formação e começa a ter uma renda mais recorrente, e é a hora que você quer começar a viver um pouco mais a sua vida, mas também é um momento importante para você construir um patrimônio. E um problema que é muito comum é a falta de direção. Às vezes nem é a falta do dinheiro em si. Por isso, eu dividi esse vídeo em 4 fases: dos 25 aos 30, dos 30 aos 35, dos 35 ao 40 e dos 40 ao 45. Porque em cada fase vai ter um objetivo principal, onde você consegue investir, olhar os erros mais comuns e ainda assim conseguir viver a sua vida de uma forma que você consiga construir patrimônio. Fica aqui comigo até o final, porque tem uma parte sobre psicologia financeira que muita gente ignora e que é o maior sabotador da sua vida financeira. A fase 1, dos 25 aos 30 anos. Com 25 anos, você provavelmente não vai ter muito dinheiro acumulado e também pode ser que não tenha uma renda muito boa. E tá tudo bem. O objetivo aqui não é ficar rico, é montar uma estrutura que vai te permitir crescer de verdade nos próximos anos. Nessa fase, 3 coisas são inegociáveis. Primeiro, é sua reserva de emergência. Entre 3 e 6 meses dos seus gastos fixos. E isso vai para um CDB com liquidez diária, um Tesouro Selic ou um fundo de investimento de renda fixa. Segundo, aumentar a sua renda. Seu maior ativo aos 25 anos não é dinheiro, é a capacidade de gerar renda. Então, por isso, você precisa investir em você para que dessa forma você consiga agregar mais valor para as pessoas e dessa forma você ter um retorno maior sobre um serviço que você presta ou no seu próprio trabalho, na sua profissão. Então, focar em investir em você vai fazer com que você consiga aumentar a sua possibilidade de renda e assim você poder ter uma renda mais recorrente e assim conseguir investir. Terceiro, começar a investir, mesmo que com pouco dinheiro. Aqui o mais importante é você começar. Você conseguir ter um poder de reserva, mesmo que baixo, já é um ponto que você vai conseguir adquirir o hábito de guardar dinheiro e já começar a entender como funcionam os investimentos. E o mais importante não é ficar focando em rentabilidade. O mais importante é você focar em quanto você consegue gerar de renda para aí sim você ter uma reserva e conseguir investir. Porque é isso que vai te ajudar a construir um patrimônio no longo prazo. Porque pensa assim, uma pessoa que começa a investir com R$ 300 por mês aos 25 anos, se a gente pegar um retorno médio de 10% ao ano, essa pessoa com 45 anos chega com mais de 200 mil. E quem começa aos 35 com o mesmo valor, chega com menos de 60 mil. Então, o maior aliado que você vai ter começando antes é o tempo. E também prestar atenção em um erro muito comum. Como eu falei, nesse começo, o aporte e o tempo trabalham ao seu favor. Então, não adianta você pensar, vai demorar muito tempo, eu prefiro gastar R$ 300 por mês a mais e depois eu recupero esse tempo. O que vai determinar o quanto você vai conseguir chegar de patrimônio lá na frente é esse poder de você conseguir aportar. E aí, quanto mais cedo você começa, mais o tempo trabalha ao seu favor. Então, por mais que seja pouco o valor que você guarde, você começando antes vai funcionar muito bem. Agora vamos falar da fase 2, dos 30 aos 35 anos. Se você fez o dever de casa na fase anterior, agora você tem uma reserva de emergência formada e um hábito de investir. Agora é hora de acelerar.
Com 30 anos, você provavelmente tem uma renda maior do que tinha com 25. A pergunta é: o que você está fazendo com esse aumento? A maioria das pessoas aumenta o padrão de vida na mesma proporção que aumenta a renda. Isso tem um nome: é a inflação do estilo de vida. E ela mata qualquer planejamento financeiro. Então, o que fazer nessa fase? Primeiro, manter o custo de vida sob controle é um passo muito importante. Se sua renda aumentou 20%, invista pelo menos 10% desse aumento. E aí, assim, você consegue ter o autocontrole de aumentar um pouco seu custo de vida para melhorar um pouco a qualidade, mas também consegue aumentar a sua reserva. Segundo ponto, diversifique. Nessa fase, faz sentido começar a pensar em ativos que podem te trazer uma melhor rentabilidade, por exemplo, numa renda variável. Mas, claro, sempre respeitando o seu perfil e o seu conhecimento, até onde você pode chegar. Por exemplo, você pode usar ETFs, fundos, ações de boas empresas. O mais importante também é você entender o que você está investindo. Não saia investindo nos ativos que podem te trazer uma possibilidade de uma rentabilidade maior, mas também você não vai saber os riscos que estão naqueles ativos para você investir. E o terceiro ponto é utilizar ferramentas que podem te auxiliar a chegar nos seus objetivos. Por exemplo, uma previdência privada. Muitas pessoas têm esse benefício na própria empresa que trabalha. E às vezes você aporta X valor e a empresa aporta mais X. Esse é o melhor benefício que você pode ter como funcionário, porque você já ganha 100% muitas das vezes no primeiro dia, porque você está aportando um valor onde a empresa acaba aportando o mesmo valor ali para você. Então, isso é um baita benefício que você pode ter. Colocando esses 3 pontos em prática, é para você conseguir, ao final dessa fase, com 35 anos, ter acumulado pelo menos de 1 a 2 anos dos seus custos de vida anual investido. Esse é o marco que separa quem está no caminho para quem só está apenas sobrevivendo financeiramente. Claro que pode ter alguns pontos ali que você não consiga chegar nesse número que eu falei. Não necessariamente é um problema, mas é um ponto ali que você pode colocar de métrica para você saber se está no caminho mais correto ou se falta um pouco ainda para você chegar no que faz mais sentido. Antes da gente ir para a próxima fase, se você está vendo esse vídeo e viu que tudo isso que eu estou falando faz sentido, mas você não sabe por onde começar, é exatamente esse trabalho que eu faço na consultoria financeira. Eu sou consultor pela Portfel, que é uma consultoria do Grupo Primo, e eu faço exatamente isso para os meus clientes. Entendo todo o cenário financeiro da vida dele, faço um planejamento financeiro onde a gente consiga traçar os objetivos e necessidades de curto, médio e longo prazo e monto uma carteira de investimento que faça sentido para esses objetivos. Vou deixar o link para você preencher as primeiras informações para a gente marcar a primeira reunião sem custo nenhum para você. Agora sim, vamos para a fase 3, que é dos 35 aos 40 anos. Dos 35 aos 40 é quando tudo pode acelerar muito ou quando muita gente percebe que perdeu tempo e acaba entrando um pouco em pânico. Nessa fase, você provavelmente pode ter filhos, um financiamento de imóvel, pressões que competem diretamente com seus investimentos, e isso faz com que toda a sua psicologia financeira entre de forma mais pesada. E por quê? Porque existem dois grandes sabotadores nessa fase. O primeiro é a comparação social. Com 38 anos, você vai ter amigos que parecem estar melhor do que você, com carro novo, viagem cara, casa maior, mas a aparência não é patrimônio. A conta bancária de quem ostenta acaba sendo invisível. E por isso você não deve se comparar, porque cada um tem seu momento e cada um tem sua fase. O segundo ponto é o medo. Quem chegou nessa fase sem muito patrimônio acumulado tende a fazer duas coisas igualmente. Ou tomar risco demais, tentando recuperar o tempo perdido, ou não faz nada por medo de errar. E pode ter certeza que nenhum dos dois funciona. Então, o que você deve focar nessa fase? Primeiro, revise seu plano financeiro, sua carteira, como que você está financeiramente. O que fazia sentido aos 30 anos pode não fazer aos 38, principalmente olhando para o patrimônio.
Você está mais próximo da aposentadoria e pode fazer sentido aumentar um pouco a sua alocação em renda fixa ou algo que te proteja do risco do seu patrimônio. Então, vai depender muito em que patamar você vai estar de patrimônio. Uma outra coisa que você precisa olhar nesse momento e nessa fase é que você passou por um período onde você teve uma preocupação em construir algo, em construir um patrimônio. Conforme o tempo vai passando, as suas preocupações começam a mudar um pouco. Já começa aí no sentido de proteção do que você já construiu. Então a gente entra na questão de proteção patrimonial, que é onde a gente pode usar algumas ferramentas olhando o seu cenário, como previdência privada, seguro de vida, que são ferramentas que são utilizadas pensando, por exemplo, num planejamento sucessório, num planejamento tributário, que é onde vai fazer com que você se proteja e também consiga manter o seu patrimônio já que você tem hoje construído, para você ter um pouco mais de tranquilidade e conseguir continuar construindo para esse longo prazo. Agora vamos para a fase 4, que é dos 40 aos 45 anos. Aqui é um momento que você já tem uma perspectiva um pouco mais clara de quando você não vai se aposentar, mas você pode dar aquela desacelerada no período da sua vida onde você já tem uma consolidação financeira e também chega num momento que você quer aproveitar um pouco mais da sua vida. E nessa fase você precisa colocar na cabeça quanto que você vai precisar para você poder desacelerar ou até mesmo chegar a parar de trabalhar. E aqui a gente pode aplicar uma regra que se chama regra dos 4%, que é onde a gente consegue calcular de uma forma mais conservadora o quanto você pode tirar do seu patrimônio sem você deteriorar a parte principal e conseguir manter ele por 30 anos, por exemplo. Então, se você precisa de 10 mil por mês para viver, você vai precisar de 3 milhões de reais investidos. Se você precisa de 5 mil, precisa de 1,5 milhão investidos. Simples assim. Então, o que fazer na prática dos 40 aos 45? Primeiro, calcule seu número. Qual que é o valor que você vai precisar para conseguir te trazer a liberdade financeira e cobrir os seus custos ali somente vindo dos seus investimentos. Segundo, aumentar os aportes. E por quê? Nessa fase, provavelmente o seu poder de geração de renda vai ser muito grande. Então, você pode aproveitar para conseguir colocar cada real investido, fazendo com que ele tenha um impacto muito grande no seu patrimônio lá na frente. E terceiro, simplifique. Muita gente nessa fase tem uma carteira complicada demais, com produtos que nem entende o porquê eles estão ali na carteira, e aí acaba tendo uma coisa muito complexa e que não é muito eficiente para os seus verdadeiros objetivos. E o que não fazer? Nesse momento, não entre em pânico e comece a tomar decisões emocionais. Não mude a estratégia por causa de alguma notícia ou jornal, crise de mercado, recessão, porque você tem um plano onde mostra o mapa que você precisa seguir para chegar naquele objetivo. Claro que você vai ter os obstáculos ali a ser percorrido, mas não deve se desesperar e tirar o plano que você colocou em prática para acabar colaborando negativamente para esse objetivo ser atingido. A diferença entre a pessoa que consegue chegar aos 45 com patrimônio e liberdade e de quem chega cheio de arrependimento não é a renda, é o planejamento. Então, por isso que colocar tudo isso aqui que eu falei em prática vai te trazer um mapa a ser seguido, vai te trazer o objetivo que você precisa traçar e as coisas que você precisa colocar realmente em prática. Então, vamos colocar aqui, recapitular. Então, dos 25 aos 30, construa a base. Reserva de emergência, hábito de investir, invista em você para você conseguir gerar mais valor e assim gerar mais renda para você. Dos 30 aos 35, acelera. Controla o seu estilo de vida, conseguindo ter um poder de reserva mais interessante. Com isso, diversifique de uma forma que você mitigue seus riscos e assim vai ser um momento bem importante para você construir patrimônio. Dos 35 aos 40, consolide. Cuide do que você já construiu e não deixe o emocional sabotar o seu plano.
E aí, dos 40 aos 45, saiba seu número, o quanto você precisa para chegar no momento de liberdade financeira. E aí, aumenta os seus aportes, enquanto você tem uma boa capacidade de reserva. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para você conseguir compreender e entender cada vez mais sobre finanças, investimentos e psicologia financeira. E se você quiser montar um plano com acompanhamento e saber exatamente quando investir, quanto investir e onde você quer chegar nos seus números, é só clicar no link da descrição, que eu posso fazer ali a primeira reunião sem custo nenhum para você, e aí a gente entende o seu perfil e seus objetivos e consegue montar algo personalizado e específico para você atingir esses objetivos e colocar o plano em prática. Obrigado por ficar aqui até o final do vídeo e até mais.